Boa noite, deputado André Siciliano. Desculpa aí um pequeno atraso nesses nossos 5 minutos a mais, porque começamos um pouquinho mais tarde também. Eu lhe agradeço muito a gentileza da sua presença. Eu vou pedir ao Márcio Rosa que passe a comandar esse nosso encontro. Eu estarei presente, mas nós combinamos de dividir essa coordenação. O movimento Juntos Somos Mais Rio, deputado Siciliano, ele é um movimento suprapartidário, formado por cariocas, fluminenses, pessoas que gostam do Rio, que vivem no Rio, que querem transformar o Rio, ajudar a transformar o Rio numa cidade atrativa para se viver e num estado atrativo para se viver, para se trabalhar, para se empreender e para se visitar. Portanto, é do nosso maior interesse que tenhamos do Senado Federal uma representação que esteja alinhada com esse propósito nosso do grupo. Eu lhe dou muito boas-vindas e muito obrigado e passo a palavra para o nosso coordenador, então, Márcio Rosa. Márcio, por favor. Está sem som, Márcio. Está fechado o seu som. Boa noite, muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Desculpe também, mais uma vez, pelo atraso, pequeno atraso, mas vamos lá. Mas agora, para o seu segmento aqui, não temos tanta limitação de horário. Podemos exceder um pouquinho se você tiver tempo. Tá? A ideia aqui não é fazer nenhum tipo de debate, na verdade, a gente quer que você tenha tempo para expor os seus projetos e defender seus pontos de vista. Eu acho que isso é a grande vantagem de um fórum como esse, sobre os 30 segundos, 1 minuto da televisão. Vamos começar perguntando a você o seguinte. Você tem presidido a Casa Legislativa aqui do Rio de Janeiro nos últimos anos, né? Interinamente e efetivamente. O Rio, nesse período, passou um tempo muito difícil, né? Perdeu protagonismo, perdeu faturamento, perdeu muita coisa. O que você teria aprendido nesse período seu e que pretende levar para o Senado para nos ajudar a recuperar o nosso perdido protagonismo? Então, primeiro agradecer aqui o convite. Eu sinto muita falta desse debate, do debate sobre o Estado do Rio de Janeiro. Eu vou desejar boa noite aqui a André Vieira. Para mim é uma honra tê-la aqui. O Josier, o Máximo, o Dr. Joaedi, meu amigo Mauro Osório, os demais que estão aí com o som e com a imagem fechada. Uma boa noite a todas e todos. Bem, primeiro, eu faço questão de me apresentar, né, para eu contar um pouquinho dessa história, porque eu faço parte desses últimos 5 anos e a gente vai falar o que a gente fez aqui. Muito do que está aí hoje se dá por conta da própria Assembleia, né? Eu sou da Baixada Fluminense, nasci em Nilópolis, passei a minha infância e a minha juventude em Paracambi, uma cidade de hoje em torno de 50 mil habitantes, uma cidade que no passado foi muito próspera, que nasceu em torno de uma vila operária de uma fábrica de tecido, de uma antiga fábrica de tecido, que chegou a ter 5.300 operários, que foi inaugurado em 1871. Tem uma bonita história essa fábrica. Eu trabalho desde muito novo, desde 9 anos de idade eu trabalho, eu era jornaleiro, fui jornaleiro na cidade, em Paracambi. Meu pai ainda hoje é comerciante. Eu venho trabalhar no Rio com 16 para 17 anos. Depois eu tive uma distribuidora de títulos e valores imobiliários no Rio. Eu entro na política no ano de 96, como minha primeira candidatura a prefeito da cidade de Paracambi, quando eu saio em segundo lugar, com uma diferença de 97 votos. Eu perdi a eleição em 96. Depois me elejo em 98, deputado, e volto a ser candidato a prefeito em 2000, passo 2 mandatos na cidade de Paracambi. E, como eu disse, a cidade foi muito próspera, mas hoje a cidade tem uma história muito bacana, muito bonita, por conta também da fábrica de tecido. Quando a gente assume a prefeitura em 2001, a gente encontra alunos que não sabiam ler nem escrever na 5ª, 6ª, 7ª série, porque o governo anterior tinha adotado aquele sistema de aprovação automática e isso fez muito mal para a cidade de Paracambi.
e a gente universaliza a educação infantil em 2001. Passamos 2001, 2002 fazendo aula de reforço para a gente acabar com o analfabetismo das séries. E o resultado de universalizar a educação infantil em 2001 foi que, no segundo ano, no final do ano, a gente tinha alunos, mais de 80% dos alunos de 5 anos já copiava do quadro, lia e escrevia. A gente fez um trabalho muito bonito lá pela educação e cultura, onde nós ocupávamos o tempo da criançada e da juventude, com um período na sala de aula e outro período fazendo inglês, espanhol e francês, aula de balé, aula de piano, aula de guitarra e sax, de violino. A gente fez uma ocupação da nossa juventude grande na cidade de Paracambi. Para vocês terem uma ideia, no primeiro ano do meu mandato, aconteceram 12 homicídios na cidade. Depois, 11 no segundo, 8 no terceiro, e no último ano, um único homicídio na cidade. Porque nós ocupamos a juventude, período na sala de aula, outro período fazendo, como eu já disse, inglês, espanhol e francês. Nós tínhamos lá um programa de esporte, karatê, capoeira, jiu-jitsu, futebol de salão, natação, balé. Nós levamos para a cidade uma escola de música, Vila Lobos, onde as crianças aprenderam e aprendem até hoje piano, violão, violino, sax, flauta transversa. Ontem, por acaso, eu caminhando na feira de Queimados, encontrei um pai que disse que a filha aprendeu a tocar piano em Paracambi e hoje toca piano em Miami. Eu peguei até o depoimento dele. Assim como nós temos vários paracambienses na Orquestra Sinfônica Brasileira por conta dessa escola de música. Mas o fato é que nós reduzimos o homicídio, ocupamos a juventude. Nessa antiga fábrica de tecido hoje funciona um complexo educacional com 16 cursos superiores públicos, 7 de pós-graduação, uma escola técnica federal, uma escola técnica estadual. Essa fábrica chama Fábrica do Conhecimento, uma antiga fábrica de tecido que fechou na década de 90 e hoje estudam mais de 10 mil alunos de toda a região metropolitana na cidade de Paracambi. A cidade aconteceu um fenômeno que o eixo comercial da cidade mudou por conta desse complexo educacional. Aqui na Assembleia, eu estou no 4º mandato de deputado, sou autor de mais de 400 leis importantes, eu vou falar sobre elas daqui a pouco, e a gente participou, eu venho desde 17, passei 17 e 18 como presidente interino, assumi naquele pior momento, onde o Estado estava quebrado, o Estado estava devendo 3, 4 meses de salário dos seus servidores, atrasado, quando a polícia militar, as mulheres dos PMs estavam fazendo piquete na frente dos quartéis, corríamos o risco da polícia não sair às ruas, que tinha acontecido um tempo antes de 17, lá no Espírito Santo. Então, eu assumi naquele momento, votamos coisas difíceis na Assembleia, a Assembleia cercada aqui de grade, nós votávamos coisas aqui ao som de bomba de efeito moral, bala de borracha, gás de pimenta. Votei coisas aqui contra a orientação do meu partido, para que a gente pudesse tomar o empréstimo, botar o salário em dia e passamos um outro período. 17 e 18 votamos coisas aqui para melhorar a arrecadação, todo um conjunto de leis, e veio a eleição de 18. Eu me elejo com mais de 50% dos votos que tive no ano de 14. Sou candidato à presidência e fui candidato único. Não fui candidato... As pessoas confundem de ser candidato único por ter uma votação unânime. Eu tive 49 votos na minha primeira eleição de 70. Né? Tive um pouquinho mais na minha segunda. As 2 eleições eu fui candidato único. Fruto do que a gente construiu em 17 e 18, de muito diálogo com todas as matizes ideológicas, respeitando cada um o seu posicionamento político, mas com um objetivo de tentar melhorar o Estado do Rio de Janeiro e tirar o Estado daquela situação. Pois bem, depois vem um novo governo, o que a gente viu foi um governador biruta, e, por acaso, esse governador foi o primeiro governador a ser cassado do Brasil. Nós tínhamos outros processos de impeachment que chegaram ao final, e alguns não chegaram, mas quando chegou ao final, não cassaram. E nós fizemos aqui, demos todo o direito da ampla defesa, do contraditório. Eu poderia monocraticamente ter dado sequência aos pedidos de impeachment. Nós tivemos 14 pedidos de impeachment, e eu fiz uma consulta
para os deputados e foi 69 votos a 0 pela admissibilidade do impeachment. Mais uma vez, eu poderia, monocraticamente, dar sequência. Fiz uma consulta no plenário virtual na ocasião e foi 69 votos a 0. Montamos uma comissão processante, 25 parlamentares. Foi feito um relatório, 25 votos nessa comissão a 0. Depois levamos esse relatório para o plenário, de novo, 69 votos a 0. Montamos o tribunal misto, 5 deputados eleitos pelo plenário, 5 desembargadores, mais o presidente do Tribunal de Justiça, votação 11 a 0 pelo impeachment. Veio a crise de 2020, né? A gente aqui, eu administro desde 17, mas em 18, 19 e 20, o próprio regime de recuperação reconhece que a gente cortou a média de 11% a folha da Assembleia por ano. Em 18, a gente contribuiu com 430 milhões de reais para o governo pagar o salário dos servidores no último mês de dezembro de 2018. Em 19, a Assembleia ajuda a contratação de 3 mil policiais militares, uma quantidade grande também de oficiais de cartório para a Polícia Civil e papiloscopista também para a Polícia Civil. A Assembleia paga 2019 e 2020 o salário desses policiais. E, mais uma vez, a gente vota coisas difíceis aqui para melhorar a arrecadação do Estado. E com muito diálogo, com muito entendimento, a gente conduziu a Assembleia com um plenário muito, eu diria, muito radicalizado, esquerda e direita, o resultado que saiu das urnas de 2018. E bom para lembrar, de 70 parlamentares, o meu partido elege 3. E eu consigo ser candidato único em 19 e 21. Desde então, a gente tem feito um trabalho aqui na Assembleia que é muito importante para mim falar isso, eu falo desde sempre. A nossa bancada federal no Congresso Nacional, nós aqui, parece que é um problema que a gente desde sempre aprendeu a discutir o Brasil e o mundo, e a gente discute muito, muito pouco o Estado do Rio de Janeiro. Eu falo isso já há 4, 5 anos. A nossa bancada, muitas das vezes, ela, talvez por conta da capital, né? Talvez por conta do protagonismo do tambor cultural do Estado do Rio de Janeiro, mas muito pouco se discute o Estado do Rio de Janeiro. Nós tivemos, nos últimos 2 anos, exemplos emblemáticos, né? O governo federal, para conceder o Santos Dumont, canibalizou o Galeão, transferiu 2/3 dos voos do Galeão para o Santos Dumont para valorizar a outorga da concessão do Santos Dumont. E a gente consegue, via Assembleia aqui, Associação Comercial, FEComércio, Firjan, Rio Indústria, todo o movimento em defesa do Galeão, porque o Galeão, nós chegamos a ter 25 mil empregos no entorno no Galeão, e hoje nós temos menos de 10 mil empregos, né? O Galeão é um dos aeroportos mais importantes do mundo, e quem viaja para fora do Brasil sabe que 90% das vezes nós temos que sair do Rio de Janeiro para ir para São Paulo ou para Brasília. E alguns voos também a gente precisa sair do Rio, São Paulo ou Brasília para ir para outros estados. Se a gente não tem os voos internacionais pousando no Galeão, a gente não traz insumos, não trazemos mercadorias na barriga do avião, e se nós não temos também os voos regionais, a gente acaba perdendo. E não foi nada diferente, porque a oficina fechou, perdemos 500 empregos. Nós temos, em Petrópolis, uma oficina que é tida como a mais eficiente do planeta para manutenção de turbinas, e a gente põe em risco mais de 2 mil empregos lá da Selma, GE, em Petrópolis, porque se a gente não tem o voo pousando no Galeão, hoje as turbinas estão vindo de caminhões de São Paulo. Então, é um risco grande. Então, tem todo ali uma questão, porque o Galeão não é importante só para a capital Rio de Janeiro. O aeroporto é importante para o entorno todo do Rio, chegando a Minas Gerais, Espírito Santo. Então, o Rio de Janeiro perdeu a tradição de fazer sua defesa, de fazer
o lobby do bem em favor do Rio de Janeiro. Temos vários exemplos, né? A gente também capitaneou aqui uma discussão que é uma vergonha a Caixa Econômica botar o Palácio no feirão, o Palácio Capanema no feirão de imóveis da Caixa Econômica, para vender o palácio por 45 milhões de reais. Só as obras de arte que temos lá vale muito mais que isso. Mas aquilo já ia para o leilão, e a gente impediu aqui também com o movimento da sociedade, via Assembleia. Então, a gente tem discutido muito o Estado do Rio de Janeiro via Assembleia. Eu tenho leis importantes, como a lei do Fundo Soberano, que criou o fundo no ano passado. O fundo já tem 2 bilhões e 100 milhões de reais. Esse ano, nós teremos mais, no mínimo, 3 bilhões de reais. O fundo é um fundo pensado para desenvolver, para fazer parcerias públicas e privadas, e também para ser um fundo garantidor, para que a gente possa trazer investimentos que vão induzir novos investimentos no Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro hoje produz mais de 80% do petróleo do Brasil, produzimos mais de 70% do gás, mas não fica quase nada aqui. Essa indústria, ela está pouco aqui no Rio de Janeiro e muito mais fora do Brasil. Mais de 60% da indústria do petróleo e gás está fora do Brasil, apesar de nós termos mais de 80% da produção aqui no Rio de Janeiro. Eu, via Assembleia, fizemos parcerias com as universidades, agora nós estamos discutindo e estamos fazendo um estudo via UFRJ e Rural, que a gente chama Matriz Insumo-Produto, e nós estamos fazendo um estudo de toda a cadeia produtiva do Estado do Rio de Janeiro. É uma coisa importante, desde a década de 90, o Rio não tem um estudo sobre a matriz insumo-produto, e durante aqui esse bate-papo a gente vai poder esclarecer e falar algumas coisas aqui, em especial algumas leis de minha autoria. Então, vou passar a palavra de novo para o Márcio. Perfeito. Por favor. Bom, aproveitando a sua deixa inicial e parafraseando o Josier, a gente sempre pergunta ao candidato qual é o seu mote principal, qual é o seu grande projeto de mandato. Uma série de questões que têm que ser encaradas e debatidas, mas o que lhe empolga? O que você acha que vai ser a sua grande contribuição para essa recuperação do Rio de Janeiro enquanto senador? Bem, nós temos um problema estrutural no Rio de Janeiro, que é a violência. Mas o maior problema hoje é a fome do Rio de Janeiro. E eu discuto muito o desenvolvimento econômico, a gente está muito quente nessa questão. Conheço a realidade de cada região do Estado, Norte, Noroeste, Sul Fluminense, região serrana, Baixada, região dos Lagos. O nosso desafio é reindustrializar o Estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, que foi o segundo estado em empregos na indústria, hoje nós somos o 6º estado. O Rio de Janeiro, como eu disse, perdeu a tradição de fazer a sua defesa. Eu dei o exemplo aqui do Palácio Capanema, dei o exemplo do Galeão, mas tem vários outros exemplos. E a gente precisa discutir o desenvolvimento econômico com a geração de emprego e renda. Eu estou aqui conversando com muitos líderes comunitários, por exemplo, das comunidades do Rio, e é uma realidade, a juventude está indo para o tráfico, porque vê a mãe passando fome, vê a mãe sem dar um copo de leite para o irmão, vê sem o poder de comprar um arroz e feijão, é a realidade. Eu já me reuni com mais de 100 presidentes de associações de moradores nos últimos 60, 90 dias, e é uma realidade. E a gente precisa trazer de volta o emprego para o Rio, mas nós temos um problema sério, que é a questão da violência, que está impedindo, inclusive, da gente atrair novas empresas. Eu tenho discutido com alguns empresários grandes, né? E a primeira coisa que falam é a questão da violência. Ela está em todo lugar, ela tem impedido, né? Tem feito sair alguns investimentos grandes aqui. Nós perdemos a indústria do fármaco para Goiás e São Paulo, nós perdemos algumas cadeias importantes da indústria e o Estado do Rio de Janeiro se desindustrializou. Então, o grande desafio, Márcio, é a gente voltar a crescer, voltar a gerar empregos, porque é fundamental para que a gente possa sair desse círculo que ao invés de ser virtuoso, ele é perverso com o Estado do Rio de Janeiro. A gente perde muito. Perfeito. Eu lhe pergunto, o caminho da recuperação passa prioritariamente por recuperação da indústria ou o Rio está se transformando mais em um polo de serviços e talvez tecnologia
e possamos trilhar mais esse caminho? Então, eu não tenho dúvida que a gente pode diversificar. Nós temos aqui um complexo industrial da saúde, que é um novo pré-sal, ao meu ver, e que tem desenvolvido vacinas, testes, o Fiocruz, o FRJ Rural, o UF, o ERJ, e universidades privadas também, mas a gente precisa transformar o conhecimento que está sendo gerado nessas universidades em produtos. Esse é o grande desafio, Márcio. O fato é que o Rio se desindustrializou, a gente perdeu muitas indústrias, a gente tem perdido sempre muitas indústrias, por conta da violência, da ocupação da milícia. A milícia tem tomado o território no estado do Rio de Janeiro, e Zona Oeste, Baixada Fluminense, capital. A milícia tem tomado áreas do tráfico e tem terceirizado o tráfico em bolsões de pobreza, e a gente precisa olhar para isso, valorizar o nosso profissional de segurança pública, dar melhores condições de trabalho, trabalhar com muita investigação, com muita tecnologia, porque a gente possa fazer as operações necessárias sem danos colaterais, sem morte de inocentes. Então, eu não tenho dúvida, o grande desafio é o desenvolvimento econômico, a geração de emprego e renda, e a gente tem falado muito nisso. Eu dei o exemplo do Fundo Soberano, mas o Rio de Janeiro, que a gente tem visto, acompanha os dados mensalmente da ANP, mais de 60% da produção de gás do pré-sal está sendo reinjetado. Nós estamos disputando uma rota de um gasoduto que estava para ir para São Paulo. A gente tem feito aqui um movimento via Assembleia, que a gente chama Rota 4B, um gasoduto que vai trazer gás do campo de Bacalhau, da Equinor, para a costa aqui em Itaguaí, passando ali pelo Distrito Industrial de Santa Cruz. O grande desafio é ter o tomador do gás, estimado ali em 18 milhões de metros cúbicos dia, esse gasoduto, e nós já teríamos ali duas siderúrgicas, a Térnio e a Gerdau, e também uma termoelétrica de Furnas. Então, ali nós seguramente teríamos ali em torno de 7 a 8 milhões de metros cúbicos dia de tomador de gás. Mas o desafio é a gente fazer uma unidade de processamento de gás ali no arco metropolitano, na altura de Itaguaí. A gente tem potencial de atrair para o Rio de Janeiro 2 plantas de fertilizante. Eu sou autor da lei que criou o Plano Estadual de Fertilizante, que desonera toda a cadeia de investimentos, que facilita a vida de quem possa investir nessa área, porque o Brasil importou, ano passado, mais de 90% do fertilizante utilizado na nossa lavoura, e a gente precisa. Nós temos o gás é matéria-prima, para que a gente possa transformar o gás em fertilizante. E é possível ter 2 plantas, uma no Porto do Açu e uma em Itaguaí. Nós temos ferrovia, rodovia e temos portos para que a gente possa levar esse fertilizante para o Centro-Oeste, né? É fundamental. E o Rio de Janeiro tem a matéria-prima, que é o gás. Falta disposição. O Fundo Soberano pode ser um fundo garantidor para essa operação de financiamento desse gasoduto. Pode ser também um parceiro da iniciativa privada. Tem viabilidade. Eu tenho conversado com muitos industriais, com empresas grandes que têm o interesse de vir e investir nesse gasoduto. E ele pode ser um diferencial, de novo, ali para a Baixada Fluminense, para Itaguaí, para o arco metropolitano. Esse é um exemplo, que é a Rota 4B. O outro exemplo que eu dei é o Complexo Industrial da Saúde. Mas mais importante, Márcio, que trazer de fora, nesse momento, é não perdermos, como já perdemos, né, nessas últimas décadas. Eu diria que o Rio vem perdendo da década de 80 para cá, perdendo grande, né? Agora, o audiovisual, que era também um dos pontos fortes nossos, nós estamos perdendo para São Paulo, né? Então, a gente precisa defender a nossa indústria, defender o serviço, que também é um grande empregador, mas a gente precisa fazer a defesa do Rio. Eu estou aqui na Assembleia, aqui, nos últimos 5 anos, interinamente 2 anos como presidente interino, eu vejo a dificuldade que é a gente mobilizar as instituições de indústria no Rio de Janeiro, né? Muitas das vezes tem momentos que parece que eles torcem contra, né? Eles defendem fora do Rio de Janeiro os investimentos, por exemplo, da Petrobras. A Petrobras aluga
Por conta de uma CPI que eu pedi aqui dos royalties de participação especial, a gente descobriu, tivemos acesso aos abatimentos da participação especial. A Petrobras aluga mais de 360 embarcações entre navios, barcos de apoio por ano para a exploração de petróleo. Se a gente conseguisse trazer 30% desses navios e barcos para fazer os reparos aqui nos estaleiros do Estado do Rio de Janeiro, nós reabriríamos muitos estaleiros fechados, dos 16 estaleiros privados no Rio, não tenho dúvida. E os 2 privados estaríamos em pleno emprego. Essa indústria naval também é o que a gente pode lançar a mão mais imediatamente para gerar os empregos necessários aqui, nessa cadeia tão importante. Então, lá no Congresso Nacional, a gente vai defender o Estado do Rio de Janeiro, defender os investimentos públicos aqui, em saneamento básico, em habitação, defender os investimentos para que a gente possa ter, nas áreas mais populares, investimentos em bibliotecas, parques, investimentos em complexos esportivos, investimentos em apartamentos para a gente dar moradia digna para o nosso povo. Mas, mais que isso, defender os empregos e os investimentos para que a gente possa ter o desenvolvimento social e econômico aqui no Estado do Rio de Janeiro. Voltando ao tema até do fertilizante que você mencionou, é de espanto geral que um estado como o Rio de Janeiro, que tem um relevo, eu diria, bastante razoável, não é o ideal, mas é razoável, não tem nenhum papel de relevância no agronegócio, que é o negócio que move o Brasil, tendo, inclusive, fabricação de fertilizante na porta. Você vê chance da gente desenvolver a nossa agroindústria dentro das vocações microclimáticas do Estado? Então, nós temos norte e noroeste, nós temos muitas áreas. E nós já tivemos uma indústria sucroalcooleira ali pujante, né? Nós já tivemos muitas usinas ali, especialmente campos, né? Mas nós temos uma pecuária, nós temos gado leiteiro, a gente tem uma tradição, e a gente tem aqui, por exemplo, na região serrana, uma produção agrícola importante, né? Infelizmente, o Rio importa mais de 80% de tudo que consome. E, para fazer um comercial nosso, eu sou autor da lei que zerou o ICMS da conta do pequeno produtor rural do Estado do Rio de Janeiro. É zero o ICMS para a conta de luz do pequeno produtor. Eu não tenho dúvida, Márcio. É possível termos 2 plantas de fertilizantes. Tem países produtores de fertilizantes que usam a tecnologia desenvolvida nas universidades. Nós temos as universidades presentes. E a gente tem o gás, que é a matéria-prima, para fazer o tal do fertilizante nitrogenado, chamado nitrogenado. E é possível termos 2 plantas. A gente tem conversado muito aqui, eu fiz uma minuta de um projeto de lei, depois já virou lei, onde nós consultamos Embrapa, onde Pesagro, Emater, as universidades. A gente está muito quente nessa questão. É possível, é factível. O Brasil precisa de ter 5 plantas de fertilizantes e o Rio de Janeiro pode ter 2. Agora, precisamos discutir o Rio. Nós temos 3 senadores, você não vê em nenhum momento discutir desenvolvimento econômico e social. Isso é um crime contra o Estado do Rio de Janeiro. E aproveitando essa deixa que eu acho fantástica, qual a chance do Rio de Janeiro ter alguma coisa que se possa chamar uma frente suprapartidária na sua defesa? O Estado está em crise, não é possível que questões, sejam ideológicas, sejam de interesses dos eleitores, separem as poucas forças que o Rio de Janeiro tem. Então, Márcio, eu abri aqui dizendo isso, né? Primeiro, parabenizando vocês para discutir o Rio, porque a gente não tem visto isso. Eu tenho feito um esforço grande. A gente tem um grupo aqui que a gente se reúne. Nós já fizemos uma nota técnica para o setor de petróleo e gás. Nós temos pronta uma nota técnica do Complexo Industrial da Saúde. E a gente tem envolvido economistas, temos trazido os reitores e reitoras para discutir o Estado do Rio de Janeiro. E isso a gente fez bem aqui desde 2017. Né? Por isso que eu fui candidato único em 19 e 21. Por conta de sentar aqui na Assembleia, porque a Assembleia viveu, nesse período aí que nós tivemos uma crise financeira, mas não, uma crise política aqui, a Assembleia foi o olho do furacão dessa crise política. Deputados afastados, né? Nós tiramos aqui a Assembleia das páginas policiais. Né? A gente tem feito uma discussão do Estado do Rio de Janeiro via Assembleia Legislativa. Né? Eu acho que a gente mudou muito nesse período. A gente dizer que resolveu todos os problemas do
do mundo, dizer que melhorou. Nós melhoramos, avançamos muito pela Assembleia Legislativa. Eu brinco aqui, a gente tem aqui, por exemplo, desembargadores pedindo título de medalha Tiradentes. Há 5 anos atrás, o juiz e desembargadores não passavam nem na calçada da Assembleia Legislativa. A gente discutiu a adesão do regime de recuperação aqui com muita altivez, discutindo aqui com os servidores públicos, porque não existe serviço público sem um servidor público. E alguns acham que todo o problema do Brasil é o servidor público. Não existe segurança pública sem um servidor da Polícia Militar, sem um policial civil, sem um bombeiro, sem polícia penal. Não existe educação pública sem um professor, sem um apoio. Como não existe saúde pública sem profissional, o médico, a enfermeira, os técnicos. A gente precisa, sim, exigir que a gente tenha um serviço público de qualidade. Mas uma coisa que a gente precisa é discutir esse modelo de Estado, né? E a gente tem feito aqui uma discussão via Assembleia Legislativa com a sociedade civil organizada, com o Rio Indústria, com o FEComércio, com a Associação Comercial, com o FIJAM. A gente tem feito essa discussão aqui já desde 2019, quando eu assumo efetivamente a presidência da Assembleia. Né? A gente sabe do momento que o Brasil passou, que o Rio passou, mas a gente precisa olhar para frente e, de novo, a gente precisa ter mais espaço como esse aqui de discussão, de saídas para o Estado do Rio de Janeiro. Agora, a gente aqui, Márcio, a gente se acostumou, como eu disse, a discutir o Brasil e o mundo e nada o Rio. A gente tem aqui, tem uns exemplos que eu gosto de dar, que é corriqueiro, que todo mundo também tem esse exemplo aqui. O jornal aqui é o Jornal do Brasil, era o Globo, né? Lá em Minas é o Estado de Minas, em São Paulo é o Estado de São Paulo, Folha de São Paulo. A gente desaprendeu a fazer a defesa do Rio, a fazer o lobby do Rio. Nós temos o ministro da Economia, que é do Rio de Janeiro, que toda vez que pode prejudica o Rio de Janeiro, toda vez. Nós não temos um investimento público no Estado do Rio de Janeiro nos últimos 4 anos. Não tem um investimento público. Não tem um. A obra do Arco Metropolitano paralisado. A obra do Polo Petroquímico paralisado. Nós não temos um investimento estrutural no Rio de Janeiro que possa dizer que é do governo federal. Nenhum. O Joilson Cabral está aqui, é nosso parceiro lá pela Universidade Rural. Ele está bem quente com as nossas discussões que a gente tem feito aqui nos últimos anos, pensando no Estado do Rio de Janeiro, pensando o Rio, uma saída para o Rio. Porque não dá, Márcio, não dá todos os presentes, a gente só reclamar. O Rio tem problemas estrutural, como eu disse, da violência. Mas a gente precisa pensar o Rio pós-pandemia, a gente precisa pensar o Rio com altivez, com saídas. E não tem jeito, a gente vai melhorar a questão da segurança também com investimentos privados, com geração de emprego e renda, com a população podendo comer. A gente tem aqui na capital, a gente tem, Márcio, famílias inteiras morando embaixo de marquise. A gente tem famílias inteiras morando em barraca de camping, no aterro aqui do Flamengo. Você vem aqui na capital, aqui você vê agora na Graça Aranha ali, você vê embaixo de marquise, famílias inteiras morando, passando necessidade, passando fome. Nós temos mais de 3 milhões de fluminenses passando fome. Agora, a gente precisa... Também nós temos algumas questões, por exemplo, lá no Norte e Noroeste, é uma vergonha o que faz lá a distribuidora de energia com os empresários. É vergonhoso. São problemas de décadas. Você tem um exemplo lá em Santo Antônio de Pádua, da indústria chamada Copapa, uma indústria de papel, comprou um equipamento de 50 milhões de reais. Se ela põe esse equipamento para carga máxima para produzir lá o seu papel lá, cai a energia, perde a produção. Em Itaperuna temos lá um empresário que dá 800 empregos, que produz 30 mil bermudas dia. Ele comprou um equipamento que corta o tecido o programa de computador e perde quase que diariamente parte do seu tecido, porque cai a tensão, cai a energia, a máquina que está preparada para fazer um corte faz outro e perde a produção. É vergonhoso o que a Enel faz no Noroeste. E exemplos lá, Santo Antônio de Pádua e tudo. E o serviço de manutenção é pior do que há 20 anos atrás, 30 anos atrás. É vergonhoso. A gente aqui fez algumas audiências, caminhou para o Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, e a gente não vê nenhum senador fazer essa defesa. Tem exemplos aqui,
A gente tem o exemplo da região mais industrializada do estado do Rio de Janeiro, que é a região sul-fluminense, o Médio Paraíba, onde a gente tem montadoras ali de automóvel, é o segundo maior polo de automobilístico do Brasil, mas que vai em tudo de fora. Eu fiz uma visita lá alguns meses atrás e logo em seguida eu apresentei um projeto de lei aqui, na verdade 4 projetos de leis, onde a gente já viraram leis para desonerar toda a cadeia do setor do plástico, lei de minha autoria. Depois do setor do vidro, desoneramos toda a cadeia produtiva do setor de vidro, do setor de plástico, do setor químico e do setor de embalagens, porque é impossível, né? Nós temos aqui uma lei que nós votamos aqui, não é de minha autoria, que fala do polo metal mecânico, para atrair novas empresas, nós estamos ela suspensa por uma ação na justiça. Eu tenho cobrado muito aqui também do próprio Ministério Público, quando a gente faz audiências públicas aqui para falar de desoneração, a gente procura dar transparência, trazer o Ministério Público, a Procuradoria-Geral do Estado, a Secretaria de Fazenda, porque nós perdemos tudo para fora do Estado, as indústrias saíram daqui. O que o Espírito Santo faz com a guerra fiscal é barbaridade, o que Minas faz é barbaridade. Se muito se falou nos benefícios fiscais, né, que o Rio de Janeiro tinha dado há uma década atrás, mas quando você compara o Rio de Janeiro com Minas Gerais, nós tínhamos em torno de 150 leis, decretos e convênios de incentivo. Minas Gerais tinha mais de 350, mas o nosso era mais transparente, era publicado. E essa discussão nós perdemos na comunicação. E isso faz tudo parte, como eu disse no início, o Rio de Janeiro se desindustrializou. E a gente precisa defender o Estado do Rio de Janeiro, precisa ter uma unidade com a bancada federal. A gente faz reuniões aqui, Márcio, aparece 3, 4 deputados federais para discutir os problemas do Estado. Da última vez apareceu um único deputado federal. Então a gente precisa voltar a ter esse lobby do bem. Você vê, Minas Gerais, as bancadas brigam, né? Mas quando tem que defender o Estado é uma unidade única. Sem falar o Norte, o Noroeste, o Norte do país e o próprio Nordeste. A unidade que tem a bancada do Nordeste é única, né? E a gente não tem essa unidade aqui. O Rio de Janeiro perdeu essa tradição de defender o Estado do Rio de Janeiro. E eu me disponho, estou aqui fazendo isso via Assembleia Legislativa. Eu quero ser o senador do Estado do Rio de Janeiro para isso, para organizar esse debate, para trazer para cá, para fazer esse lobby do bem, para defender o Estado do Rio de Janeiro. Agora há pouco, vocês acompanharam aí, o Congresso Nacional votou uma lei obrigando o governo federal a investir em 8 mil megawatts de energia de termoelétrica para o Norte, Centro-Oeste e Nordeste. Aquilo ali é um crime contra o Estado do Rio de Janeiro. O gás está aqui. Foi aprovada uma lei com apoio da bancada do Estado do Rio de Janeiro, onde o governo se obriga, por lei, a investir em 8 mil megawatts no Centro-Oeste, quando lá a vocação é a biomassa. Obriga a investir no Nordeste, quando lá tem o potencial solar, da energia solar e o eólico. Mas a nossa bancada votou a favor desse absurdo. Agora já passou na Câmara, com aprovação de votos de parlamentares do Rio, de um gasoduto que obriga o governo federal a investir 100 bilhões de reais num gasoduto que vai custar por ano mais de 50 bilhões, é tirar o gás daqui para levar o gás para o Centro-Oeste, para o Norte e Nordeste. Quando o gás está aqui, nós temos que ter aqui as termoelétricas. Agora vai ter um leilão em novembro, a gente pode ter 5 termoelétricas. E eu também sou autor da lei que tirou todo o imposto do ICMS, desonerou toda a cadeia da termoelétrica. Então, a gente precisa fazer isso e o parlamentar nosso votando contra o Estado do Rio de Janeiro. Levar gás para o Norte, Centro-Oeste e Nordeste é a gente subsidiar o gás que é produzido no Estado do Rio de Janeiro. Então, isso é um absurdo. E o presidente da República do Estado do Rio de Janeiro, o ministro da Economia do Estado do Rio de Janeiro, 3 senadores de um mesmo partido, e aqui eu quero fazer a defesa do Portinho, que é o único que aparece algumas vezes para discutir o Estado do Rio de Janeiro, né? Mas ele é líder do governo no Senado e acaba, por algumas vezes, ele não pode também opinar sobre algumas questões que a gente tem levantado aqui, que justamente ele é o líder do governo no Senado. Então, a gente tem perdido os investimentos para o Estado que poderiam vir para o Estado do Rio de Janeiro, e mais ainda,
A gente está perdendo competitividade com esses absurdos que o Congresso Nacional tem votado. Pois é. E aí eu lhe pergunto também em relação ao que já é a nossa vocação natural e que também está se perdendo, está diminuindo seus números, que é o setor de turismo, e turismo incluindo cultura, lazer e atividades correlatas. O que a gente faz para salvar pelo menos esse? Então, na pandemia, a gente procurou incentivar muito aqui. É que eu vi ali o Josier quer falar e eu acho que eu estou falando muito, talvez fosse melhor, Márcia, eu volto para te responder. Eu vou dar a primeira palavra ao Josier, então. Por favor, Tá. Josier. Não, boa noite, deputado. Bom, primeiro, parabéns por essa sua luta permanente em defesa do Rio. É incomum, não é um fato trivial a gente ver um deputado tão bem informado e com tanta vontade de fazer as coisas acontecerem para o Rio. Isso apenas corrobora. Nós não nos conhecemos pessoalmente, mas temos alguns amigos comuns e sempre que eu os encontro, eles fazem as melhores referências ao seu trabalho parlamentar. Na torcida aqui, para que o senhor também tenha muito sucesso aí na sua candidatura. Eu sou médico, deputado, e eu vou destinar uma pergunta ao setor saúde. Na condição sua de senador eleito, o Mauro Osório, que é um querido amigo, ele tem também defendido muito a questão do desenvolvimento do complexo econômico e industrial da saúde. Eu, na realidade, acho que nós temos no Rio de Janeiro uma vocação dentro desse complexo econômico, que é a área da inovação. Eu acho que a Índia, a China já ocuparam um lugar muito difícil de ser retomado na indústria dos insumos farmacêuticos. A gente vai conseguir fazer alguma coisa aqui, vai ser muito importante. A gente tem aqui no Rio, tem aqui a Fiocruz, enfim, algumas instituições que poderiam estar desenvolvendo coisas nessa área. Mas eu acho que o que a gente pode estar fazendo muito fortemente é criando uma zona incentivada de inovação no Rio de Janeiro para a saúde. Eu acho que falta essa ambiência de inovação aqui no Rio de Janeiro. A gente precisa construir essa identidade inovadora. O Rio de Janeiro, por ter sido durante esses 2 séculos aí capital federal, eu acho que nós nunca fomos vistos como um povo inovador. A gente sempre foi mais um povo pendurado no Estado e que fazia as coisas acontecendo, o servidor público, assim que era, até de forma depreciativa e injustamente depreciativa, não 100% das vezes, mas na maioria das vezes injustamente depreciativa. Eu lhe pergunto, existe espaço no Senado Federal para que o senhor proponha algum tipo de legislação que incentive o Rio de Janeiro a ser um ambiente de inovação para o setor saúde? Eu vou dar um exemplo, Josier. Eu vou dar um exemplo. Há 15 anos atrás, 2007, o primeiro furo que a Petrobras, que a British Petroleum deu no pré-sal, custou mais de 250 milhões de dólares, o primeiro furo. Era 1 ano e meio para você fazer um furo. Hoje custa 30 milhões de dólares e em 40, 50 dias você tem um poço, um furo. Foi tecnologia desenvolvida aqui, no fundão. Foi falado e cantado em verso e prosa que para produzir no pré-sal custaria 35, 36 dólares o barril. Hoje a Petrobras produz menos de 3 dólares um barril de petróleo aqui no pré-sal. O que se demorava tanto tempo para fazer um furo, como eu já disse. Mas mais que isso, o pré-sal, não existe nada no planeta igual, na história do petróleo, igual ao pré-sal. É um poço que a média de produção no Mar do Norte seria de 9, 10 mil barris dia. Tem poço no pré-sal produzindo 65 mil barris dia. Acima de 30 mil barris, temos mais de 40 poços. Tecnologia aqui, nacional, Petrobras, COP, UFRJ. Eu não tenho dúvida que a gente tem um parque tecnológico que a gente precisa, por exemplo, para cada área de leilão concedido aí pela ANP, nós temos a obrigação de ter pesquisa e desenvolvimento.
E esses recursos estão saindo do estado do Rio de Janeiro, indo para universidades em outros estados. A gente precisa botar aqui esse dinheiro, porque é isso que vai fazer. Como eu disse, nós estamos... A UFRJ tem, salvo engano, 2 vacinas sendo testadas. A Fiocruz, uma vacina. E tecnologia nossa. Tem testes. E não só para a Covid, para várias áreas. Então, nós temos essa indústria que a gente pode... que é o novo pré-sal, a meu ver. A gente precisa transformar isso em produtos, né? Essa cadeia de insumos, de equipamento, o Brasil importa anualmente gasta 20 bilhões de dólares comprando equipamentos fora do país para a rede particular e SUS. Então, a gente gasta com insumo, com equipamentos, quando a gente poderia desenvolver essa indústria aqui. E é aqui no Rio de Janeiro, eu não tenho dúvida. Quer ver uma oportunidade que nós temos? É de ter um centro tecnológico, usar as universidades que nós temos aqui, as federais, estaduais, particulares. A gente precisa ter aqui um centro falando de energia, de carro elétrico. O Brasil não tem ainda. Eu visitei lá as fábricas ali em Resende, Itatiaia. Ali a gente precisa ter... É a área mais industrializada do estado, é o Sul Fluminense e o Vale do Paraíba. E a gente precisa ter ali um centro para pensar esse desenvolvimento de baterias, desse carro elétrico. Agora, cadê a nossa bancada? Cadê o presidente da República? Cadê o filho do presidente? Que eu tenho uma relação boa com o Flávio, mas a gente não vê nenhuma defesa do estado do Rio de Janeiro. Essa coisa de ter sido a capital, de ter sido aqui a colônia aqui do Império, desde 1808, a gente perdeu essa coisa. Que fazem contra o Rio de Janeiro, toda hora fazem. Eu dei o exemplo do Galeão, Palácio Capanema, dei o exemplo da lei para obrigar o governo a investir em termoelétricas no centro-oeste, norte e nordeste. Do gasoduto é uma covardia. E a gente não vê ninguém fazer essa defesa, Josi. Perfeito. Então, o exemplo do pré-sal é o maior exemplo que a gente pode desenvolver tecnologia aqui. E eu não tenho dúvida, temos tecnologias hoje avançadas. Nós temos o respirador, que a UFRJ testou aí. Né? Precisa desenvolver, precisa fazer investimentos, pesquisa e desenvolvimento. Nós temos as universidades. E a gente aqui fez parceria com a UFRJ, com a Rural, com a UF, com a Fiocruz. Nós doamos recursos, 18 milhões para a UF, 20 milhões para a Fiocruz, uma parceria. O Joilson conduz um programa lá, que é o Matriz Insumo e Produto, que estuda toda a cadeia produtiva do Rio, com a UFRJ. A UERJ, a gente tem sido parceiro também. Nós tem que transformar o que está sendo pensado nas universidades em produtos. E aproveitar, desculpa, Márcio, só para completar, e aproveitar a força jovem, deputado. Eu acho que a gente tem muito garoto empreendedor querendo construir com as suas startups soluções para a saúde, seja na governança, na gestão, na inovação, na educação não regulada, que a gente precisa melhorar muito o setor saúde, especialmente os nossos técnicos de enfermagem, o nosso pessoal que trabalha na assistência, que precisa ser melhor qualificado do ponto de vista técnico e do ponto de vista comportamental. E a tecnologia digital está aí para ajudar. Eu acho que está na hora da gente criar essa ambiência digital no Rio de Janeiro. Sair daquele ambiente analógico, velho, do século XX, e ingressar no século XXI liderando isso. Parabéns, deputado. Fico muito feliz de ver a sua postura como nosso representante parlamentar. Obrigado, José. Boa noite. Dando toda a força. Já vou passar para você. Dando toda a força ao comentário do Josier de que nós precisamos ter uma indústria nova, uma tecnologia dominando o processo industrial, eu não queria deixar esquecido o nosso Proálcool, que já foi tecnologia dominada no Rio de Janeiro, produzindo altamente eficientes máquinas e etc., e está totalmente abandonado, seja pelo governo federal, seja pela própria indústria, que não sente mais firmeza em apostar num componente energético que é tão ou mais eficiente do que o elétrico e certamente menos poluente. As pesquisas atuais provam que veículos a partir do álcool, com a componente elétrica também,
são muito menos poluentes do que a dobradinha motores convencionais e álcool. Passando para o EFIM. Obrigado. Boa noite, deputado. Gostei muito de ouvir a sua palestra e realmente é decepcionante ver que o Estado está perdendo a essência durante esses últimos decênios, vamos dizer assim, né? Eu sou urbanista, pratiquei urbanismo durante muito tempo fora do Brasil, fiquei 25 anos fora do Brasil, trabalhei na ONU e no Banco Mundial, tenho 15 anos de Banco Mundial. E o que nos impressiona é o seguinte, é que, na verdade, é uma combinação de fatores, né? Todas as cidades nascem, prosperam, se estagnam e podem até morrer. Isso a gente sabe. O caminho do Rio de Janeiro como cidade é essa estagnação que a gente está vendo hoje. Como urbanista, eu acho que está faltando, na verdade, uma liderança com visão do futuro, do presente e do futuro, não do passado. Good old days já eram, talvez não tivessem sido good, e saudosismo, nostalgia não funciona. Eu acho que nós perdemos tempo precioso. Agora, o mais grave, a mim parece, é que nós temos muitos planos não realizados e projetos não realizados, abandonados. Eu estou, nesse momento, aqui nessa região dos Lagos, Costa do Sol, e eu vejo um potencial de turismo fantástico, não aproveitado. Infelizmente, não aproveitado. Nós não temos infraestrutura, nós temos boas pousadas que vivem vazias boa parte do ano. A alta estação é apenas 2 meses e o resto do ano Deus nos acuda. Vacância de 50%, 60% ou mais. Nós temos uma mão de obra pouco treinada, nós temos uma infraestrutura muito aquém do que deveria ser, nós temos parques estaduais e unidades de conservação não desenvolvidas, ou seja, está no papel, mas não tem infraestrutura nenhuma, não tem facilidades, equipamentos para os visitantes, não retém o turista, ou seja, é um problema muito mais, eu diria, de perspectiva maior do que setorial. A gente tenta resolver através de setores, né? O urbanismo no Rio é o secretário de urbanismo, não é. É a economia do centro do Rio de Janeiro que não anda. Depende do setor público, majoritariamente, e o comércio e tudo o resto, os serviços técnicos, tudo migrando para o resto do país. Não digo para São Paulo, mas também para o resto do país. O que se afigura, né, nesse quadro é que é a necessidade de nós retornarmos a identificar os nossos melhores atributos de identidade e investir neles, porque, senão, nós vamos ser igual a qualquer outra cidade, mixa, ninguém vai vir aqui. Nós temos paisagem que era muito boa, e ainda é, mas está desaproveitada. Então, minha pergunta, por que todos esses planos, projetos ficaram estacionados, estagnados, e não há liderança nem na parte da política pública, nem na parte de atração de investidores sérios, sólidos? Por que eu digo isso? Eu estive em Dubai, em novembro, para ver a Expo 2020. A minha sorte é que eu fui lá uma semana antes da visita do presidente da República, que veio num avião jato com não sei quantos na comitiva. Por sorte, não estava lá. Mas o nosso pavilhão, lá na 2020, muito vistoso, não tinha conteúdo nenhum, não fazia promoção alguma do Brasil. Ou seja, o Rio de Janeiro, que poderia ter uma exposição sobre as suas grandes atrações naturais, atrações culturais, nada. O pavilhão de Maldivas, uma ilhota insignificante no Pacífico, atraía milhares de pessoas e o nosso não atraía. Esse é o grande problema. Não é um parque de diversões, uma Expo do calibre de Dubai é uma arena de negócios. E o governo não utilizou bem o dinheiro gasto no nosso pavilhão, que ficou ao lado dos Estados Unidos, do Japão, muito visitados. Qual é a proposta
de melhorar a nossa posição no mundo, não no contexto do Brasil, que São Paulo está ganhando da gente, de Minas está ganhando da gente, no mundo, porque dinheiro de investidores, fundos soberanos existem. Nós não temos, na verdade, uma carteira de projetos que a gente consiga levar e vender com segurança e solidez, mostrando que há garantias de retorno, que os contratos serão respeitados, que a insegurança jurídica não será o problema. Esses são os reais problemas, a meu ver. O que o senhor acha que deveríamos fazer, enquanto senador da República, para mudar esse quadro tão triste que é do Rio de Janeiro no momento? Então, enfim, vou tentar responder a sua e vou tentar falar do Márcio, que falou da cultura. Primeiro, falta de planejamento e de postura dos nossos governantes. Nós temos um mal aqui que o sujeito ganha eleição para governador já pensa em ser presidente da República. Nós perdemos o polo para o Rio Grande do Sul, petroquímico, porque o Moreira Franco se lançou candidato a presidente da República. O Sarney mandou lá o polo de triunfo. Lá tem 11 milhões em Itaguaí de metros quadrados de uma área. E aí isso foi Brizola, depois foi o próprio Moreira, depois foi Garotinho. E o último foi o maluco, que antes da posse já dizia que ia ser presidente da República. O Witson. Falta planejamento e disposição de pensar o Rio. Eu conversei há 3 semanas atrás com um dos maiores empresários do Brasil. Fui a São Paulo. Falei muito aqui de investimento em energia, em portos, em ferrovia. Ele falou, André, desde a década de 90, eu tenho um dos maiores... Ele gera 22 mil empregos diretos no Rio. Eu nunca tive uma conversa como estou tendo com você aqui para falar de desenvolvimento no Rio. Nunca fui procurado por nenhum governador. Nunca. Então, falta compromisso, falta disposição. Eu não tenho dúvida, nós temos as universidades federais aqui, nós temos as universidades estaduais, a gente tem pesquisa e desenvolvimento. Eu dei o exemplo da tecnologia do pré-sal. O tempo que... Essa curva do aprendizado da Petrobras foi fantástica. Tecnologia aqui, nossa, da COP. A gente precisa pensar o Estado do Rio de Janeiro, pensar para o futuro, quer seja na área da indústria, de serviço, tecnologia, de turismo. Nós temos na região dos lagos, foi falado aqui, nós temos um aeroporto lá, que é o aeroporto de Cabo Frio, que tem uma pista de 2.500 metros de comprimento. A pista do Santos Dumont tem 1.300 metros. O Santos Dumont, na verdade... Se quer ali botar todo o movimento do Galeão para o Santos Dumont é um porta-aviões, é água antes da pista e água depois da pista. É fato. E a gente precisa pensar e discutir o Rio. Mais uma vez, vocês estão de parabéns. Eu sou autor da lei do incentivo à cultura, a Lei 3.555, e depois eu já modifiquei ela 2 vezes, em 18, e agora estou modificando de novo. É uma lei que viabilizou o incentivo cultural no Estado do Rio de Janeiro, via ICMS. A gente precisa pensar o Estado do Rio de Janeiro. Como é que vamos pensar com 3 milhões de fluminenses passando fome? A gente precisa ter um emprego aqui. Se a gente não tem emprego, essa violência está tomando conta. Os empresários estão saindo do Rio. Estão saindo do Rio. O polo empresarial da Pavuna, olha lá quantas empresas saíram. O roubo de carga e tudo mais, a segurança pública está impedindo a gente de voltar a ter uma economia pujante. Nós já chegamos a ter a maior bolsa de valores do Brasil, hoje nem bolsa de valores temos. As sedes das grandes empresas estavam no Rio. Perdemos. O comércio do Rio, eu trabalho no Rio desde 17 anos de idade. O comércio do Rio, você vê da tristeza de ver aqui o centro do Rio de Janeiro, as lojas fechadas. 4, 5 horas da tarde, você vê o Rio, o centro vazio. Então, a gente precisa pensar, a gente precisa estar unido o Estado com o município, a gente precisa estar unido às universidades, precisa estar unido. O Josa está fazendo um belíssimo trabalho na frente da Associação Comercial, mas a gente nunca teve a interação FEComércio, Associação Comercial e Firjan. A gente nunca teve essa interação. Então, a gente precisa, primeiro, essa unidade, vocês têm um papel importante de tentar reunir esses atores no Rio, de pensar o futuro do Rio de Janeiro. Porque senão a gente só vai ficar lamentando que perdemos, lamentando que perdemos, lamentando. A gente precisa trazer os parlamentares para discutir o Estado do Rio de Janeiro.
Isso vocês estão fazendo com o governador, candidato ao Senado? Porque eu falo muito, eu venho de uma região, enfim, que é a Baixada Fluminense. Político com discurso lá não ganha nada. Se você não transformar a vida da pessoa, tirar ela de pisar na lama, melhorar a saúde pública, a educação pública, você pode até ganhar uma eleição, mas com discurso lá, você não vai ganhar nada. Porque a coisa mais fácil no parlamento é você votar contra tudo e fazer discurso, porque você não se compromete com nada. Coisa mais fácil é isso. E a gente tem alguma... Eu sou de um único partido, nunca fui de outro partido, mas tem gente que se acha mais à esquerda do que à esquerda. E aí você vê o que contribuiu para melhorar a vida do cidadão. Discurso não melhora a vida de ninguém. Ser contra tudo, você marcar posição, não melhora a vida de ninguém. Então, a gente precisa pensar o Estado do Rio de Janeiro, a gente precisa ter uma unidade com os prefeitos, com as universidades, com as instituições de representatividade, tanto do setor patronal como do setor dos trabalhadores. A gente tem um acúmulo aqui. E a gente está desenvolvendo, tem muita pesquisa e desenvolvimento nas universidades. A Embrapa tem um trabalho lindo lá na Universidade Rural, o Joilson lá é testemunha disso. Agora, não dá para um cidadão que é da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, faz um artigo contra a possibilidade de ter aqui a planta de fertilizantes, com uma ideia de 40, 50 anos atrás, né, Joilson? Como se a gente estivesse sonhando em ter uma planta de fertilizante aqui. É possível. Tem países que exportam fertilizantes sem ter uma matéria-prima, só com tecnologia. E nós temos a tecnologia nas universidades, inclusive em universidades privadas. No Estado, precisa acreditar no Rio. Agora, precisamos fazer a sociedade civil tem que fazer essa cobrança. Via as entidades patronais, as de representação de classe. A gente precisa discutir o Rio. Porque o Rio a gente vai só lamentar, isso não é bom. Não é bom, não. O José e Márcio, o André tem que ir para São João de Meriti agora para ganhar a eleição, para poder fazer isso, hein, Márcio? Aqui o voto já está ganho. Vamos fechar aí, por favor, acho que já foi ótimo. O pessoal está aqui ótimo. pressionando a mim aqui, porque já está atrasado para chegar lá em São João de Meriti. Deputado, é uma pena, o debate está muito interessante, muitas ideias diferentes, a gente precisava de mais tempo para isso, mas, infelizmente, temos essa limitação. Queria agradecer em nome aqui do Juntos Somos Mais Rio a sua disponibilidade, tá? E desejar sucesso aí na sua caminhada. Obrigado. O Joilson quer falar, eu entendi que ele queria falar aí. Não, deputado, só, presidente, parabenizar aí pela iniciativa e falar que conta aí com a gente. São João de Meriti já tem o voto. O meu voto já está certo em São João. Pô. Então vamos lá e pedir Muito bom. todo mundo aqui fazer campanha para o André Ciliano aí, por favor, aí, José. Márcio, você passou a liderança. José, Márcio, o EFIM que está ainda online aí. Esse é um ambiente de discutir o Rio. Eu gosto disso. A gente tem coisas aqui que a gente fez, que estamos fazendo. Eu dei exemplos aqui de desoneração de cadeias aqui produtivas, mas a gente tem aqui, vou dar um exemplo, a Braskem compra a molécula do gás na Petrobras 10% mais caro do que em São Paulo. A Naturgy compra aqui mais caro do que a Comgás de São Paulo. E a produção do gás está aqui, o petróleo está aqui. E não tem uma voz para discutir isso, para defender o Rio. Então, eu queria a defesa do Rio. Esse fórum aqui é um ambiente propício para isso. Eu queria dizer que a passagem Rio-Nova York é $150 a mais do que passagem São Paulo-Nova York, porque nós somos forçados a voar para sul para ir para o norte. Voar para São Paulo, pegar o voo internacional em aeroporto de São Paulo, em vez de ir diretamente do Rio com um ágio muito menor na passagem de avião. Isso é um absurdo. Ou seja, se nós não recuperarmos o Galeão, nós não vamos ter turismo em escala que a gente merece ter, como já tivemos no passado.
É isso. Deputado, eu sei que está na sua hora. Muitíssimo obrigado aí pela gentileza da sua presença, de compartilhar com todos nós o seu entusiasmo pelo Rio de Janeiro. Esperamos recebê-lo depois das eleições para começarmos a construir juntos o futuro do nosso estado e da nossa cidade. Muito boa sorte, muito boa noite. Obrigado a todos aí, ao Márcio pela moderação que fez. E até o próximo encontro, então. Tchau, boa noite para todos. Hein? Boa noite. Boa noite a todos. Boa Boa noite. noite.